Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo B5, Mutações em Engenharia Genética. No processo de autoduplicação dos genes e na formação dos gametas, podem acontecer erros. A esses erros nós vamos dar o nome de mutações. As mutações, elas são aleatórias e aumentam a variabilidade genética, resultando em vantagens. Porém, algumas vezes pode ser que essa mutação traga uma desvantagem para as espécies. Essas mutações elas são transmitidas para os descendentes, somente aquelas que acontecem durante a formação dos gametas. As mutações podem ser cromossômicas ou gênicas. As mutações ou aberrações cromossômicas são qualquer alteração no cariótipo, ou seja, no número ou na estrutura do cromossomo de um indivíduo. Essas mutações podem ser numéricas ou estruturais, como a gente já podia perceber aí. Quando a mutação é numérica, significa, obviamente, que existe uma alteração no número de cromossomos. E nós vamos classificar em euploidas e aneuploidas. A primeira é a alteração em todo o conjunto cromossômico. Um conjunto diploide pode resultar em um número cromossômico menor ou superior. E aqui a gente vai ter o outro tipo agora. O outro tipo são alterações em um ou mais cromossomos, em consequência de uma não disjunção de determinado cromossomo. É o que acontece, por exemplo, com a síndrome de Down. A pessoa que tem síndrome de Down, ela não tem uma alteração em todo o seu conjunto cromossomial. Acontece apenas no cromossomo 21. É uma trissomia no cromossomo 21. O cromossomo 21, em vez de ser um par, passa a ser um trio. Então, as aneuploidias são quando acontece uma alteração apenas em um, ou mais cromossomos, mas não no conjunto inteiro. O primeiro, o conjunto inteiro é duplicado ou se perde, alterando aí a quantidade. Aqui tem algumas síndromes causadas por essa mudança no número de cromossomos. A síndrome de Down, que eu já falei, que é uma trissomia, E a gente vai ter outros exemplos também. A síndrome de Turner, que é uma monossomia, isto é, falta um cromossomo X, E a gente vai ter outras além dessas três, A apostila de vocês destaca bem essas três. Embora o número cromossômico seja constante, a estrutura e a quantidade de DNA e a posição do centrômero dos cromossomos podem se alterar. Isso acontece nas mutações estruturais e podem ocorrer por deleção, duplicação, inversão ou translocação. Quando acontece a deleção, há uma quebra seguida de perda de um segmento ou de todos os seus genes. A quebra pode ocorrer ao redor do centrômero ou fora dele. Os fragmentos sem centrômero se perdem, enquanto aqueles com centrômero podem unir-se a outros cromossomos. Na deleção do braço curto do cromossomo 5, por exemplo, determina uma síndrome chamada miado de gato. É que o choro da criança fica parecendo um miado de gato. Óbvio que isso não é o único problema, A criança vai ter um cérebro menor, debilidade mental, queixo pequeno e orelhas baixas. No caso da inversão, o cromossomo ele quebra em 2 pontos e o segmento gira 180 graus, voltando a colar no mesmo local. Não há ganho nem perda de material genético, porém, existe uma inversão na ordem dos genes. Isso fica bem claro, já que ele gira. Na translocação, há fraturas em 2 cromossomos e os pedaços são trocados. Se o cromossomo envolvidos não forem homólogos, ambos ficarão alterados. Se forem homólogos e as fraturas ocorrerem em pontos diferentes, um ficará deficiente, vai sofrer uma deleção,
e o outro ficará duplicado. Se forem homólogos e as fraturas ocorrerem no mesmo ponto, não vai acontecer nada. As mutações gênicas ocorrem quando um gene sofre modificação em razão de um erro no processo de duplicação do DNA. As mutações vantajosas, nesse caso, tendem a ser preservadas. Se forem prejudiciais, o gene mutante tende a ser eliminado pela seleção natural. Voltando a lembrar, as mutações, elas são aleatórias, tá? Podendo, como a gente viu, trazer ou não uma vantagem para a espécie. Eu quero que vocês façam para mim, por favor, os exercícios da página 48 e 49. Tá, gente? Mais uma vez, um bom dia e até a próxima.